Caros, vamos agora falar sobre conceito e fontes do direito penal. Vamos aqui para a tela. Começando com o conceito de direito penal, eu trouxe aqui um conceito que é bastante consagrado, né? Ele pode ser compreendido como um ramo do direito público, cuja função é selecionar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade e buscar protegê-los por meio da criação de normas de conduta que, uma vez violadas, geram a aplicação de uma sanção penal. Então, a primeira coisa importante é que o direito penal, naquela divisão, naquela dicotomia, né, em direito público, direito privado, ele é um ramo do direito público. Ou seja, o estabelecimento de normas que não são normas que vão regulamentar relações horizontais, né, entre indivíduos. Mas quando alguém pratica um crime contra outra pessoa, não é uma relação entre indivíduos? Na verdade, é uma relação com o Estado, né? Afinal de contas, toda infração penal é uma violação ao poder do Estado. Então, quando a gente fala que o direito penal é um ramo do direito público, a gente está falando numa relação entre o Estado e o indivíduo. O Estado impondo ao indivíduo não fazer isso, não fazer aquilo, permitindo que ele faça aquilo outro, como é o caso das excludentes de ilicitude, enfim. Então, o direito penal, ele é um ramo do direito público, não um ramo do direito privado. Os interesses que estão tratados no direito penal não são interesses exclusivos de 2 ou 3 pessoas envolvidas naquele caso, e sim de toda a sociedade. Portanto, é um ramo do direito público. E a função dele é proteger bens jurídicos, bens que são relevantes para a sociedade, a vida, o patrimônio, a integridade física, a incolumidade pública e por aí vai. A fé pública são esses bens que vão ser protegidos pelo direito penal, como? Através da criação de normas, que são os tipos penais, que uma vez violadas, geram para o infrator a consequente aplicação de uma sanção penal. Maravilha, senhores? Então, basicamente, isso é um conceito a respeito do direito penal, que seria o direito penal e a sua função precípua. E sobre as fontes do direito penal? Quando a gente fala em fontes, a gente quer saber basicamente o quê? A gente quer saber a origem. Concordam comigo? Quando alguém pergunta a você qual é a sua fonte de renda, ou qual é a sua principal fonte de renda, ela quer saber qual é a origem do seu dinheiro, se é que você tem uma fonte de renda, né? Quando um jornalista, ele consegue uma informação, ele tem lá a sua fonte, que é de onde surgiu aquela informação, né? A origem daquela informação. Quando a gente fala em fontes do direito penal, basicamente a origem, como se origina o direito penal. E aí a doutrina vai fazer uma divisão, quando a gente fala em fontes do direito penal. A divisão central é fontes materiais. O que são fontes materiais, também chamadas de fontes de produção? São aquelas que produzem o direito penal, ou seja, os órgãos encarregados de produzir, de criar normas penais. Fontes materiais ou de produção. Maravilha? As fontes materiais são os órgãos, como eu disse, encarregados, né? No Brasil, o Estado, com E maiúsculo, né? Mais precisamente a União. A Constituição diz que compete à União, privativamente, legislar sobre o direito penal. Então, a União é fonte material do direito penal. É a União quem produz normas penais. Tá? Então, o Código Penal, outras leis penais, a lei de crimes contra a ordem tributária, a lei de drogas, são todas, obviamente, emanadas da União. O Poder Legislativo Federal foi lá, deliberou, o presidente sancionou, enfim. Então, a União é fonte material do direito penal, fonte de produção do direito penal. E temos ainda as fontes formais. O que são as fontes formais do direito penal, também chamadas de fontes cognitivas ou de conhecimento? São os meios pelos quais o direito penal se exterioriza, as formas pelas quais ele se apresenta no mundo jurídico.
Essas são as fontes formais. E aí, dentro das fontes formais, nós também teremos uma divisão em fontes formais imediatas e fontes formais mediatas. As fontes formais imediatas são aquelas que trazem de forma direta o direito penal. O direito penal, aquilo ali é a forma do direito penal. E no nosso país, a fonte formal do direito penal imediata é a lei. A lei em sentido estrito, até pelo princípio da reserva legal, que diz que somente lei formal, lei em sentido estrito, pode criminalizar condutas e estabelecer sanções penais. Então, o direito penal incriminador, ele tem como fonte formal imediata a lei em sentido estrito. Essa é a forma pela qual o direito penal deve se apresentar ao mundo jurídico, por meio de uma lei formal. Nós temos ainda as fontes formais mediatas. O que são fontes formais mediatas? Fontes formais mediatas são aquelas que não representam a apresentação direta do direito penal no mundo jurídico, mas elas colaboram com a criação do direito penal. Como assim, professor? Os costumes, os princípios gerais de direito e os atos administrativos. Então, por exemplo, imagine que exista uma norma que, como por exemplo, a Lei 11.343, tráfico de drogas, a Lei de Drogas, que estabelece que é crime o tráfico ilícito de entorpecentes, né? Artigo 33, são 18 verbos lá, né? Adquirir, vender, importar, enfim, substância entorpecente. Existe um ato administrativo que vai regulamentar aquela norma, contribuindo para que o direito penal se exteriorize no mundo jurídico. Além disso, os princípios do direito também contribuem para que tenhamos o direito penal em sua plenitude, preenchendo lacunas, suprindo brechas que a lei eventualmente possa ter deixado. Obviamente, existem regrinhas, né, para aplicação dos princípios, né? Mas, obviamente, eles colaboram para que nós tenhamos o direito penal no mundo jurídico, de forma ali a complementar a lei em sentido estrito. Em relação às fontes formais, nós temos alguns pontinhos aí que a doutrina também trabalha. Por exemplo, né, doutrina, jurisprudência, são o quê? Fontes formais, imediatas, mediatas. Vamos colocar aqui na tela então, tá? Vamos lá. Constituição, tratados internacionais, jurisprudência e doutrina, tá? Veja, apesar de haver controvérsia doutrinária, não é um tema pacífico, tá? Apesar de ser controvertido isso, vem prevalecendo que a Constituição Federal, tá? Ela é uma fonte formal do direito penal. Alguns sustentam que é uma fonte formal imediata. Outros sustentam que é uma fonte formal mediata, já que na Constituição não haveria propriamente tipos penais, né? Outros falam que é uma fonte formal imediata, porque apesar de não ter ali tipos penais na Constituição, existem normas de caráter penal, tá? E, portanto, a Constituição seria, sim, uma fonte formal imediata. Então, uma discussão se é fonte formal mediata ou imediata, mas é pacífico que se trata de uma fonte formal do direito penal. Em relação aos tratados, com relação aos tratados internacionais, mesma coisa, tá? Se é fonte formal mediata ou imediata, com prevalência da tese que sustenta que é fonte formal imediata. E doutrina e jurisprudência? Com relação à doutrina e à jurisprudência, o entendimento predominante é no sentido de que são fontes formais mediatas, porque elas tecnicamente não criam o direito penal. Não é a forma pela qual o direito penal, de maneira direta, se apresenta no mundo jurídico. Até porque dependeria de lei, né? Só que elas contribuem para a correta compreensão do direito penal e a real extensão da norma no mundo jurídico.
quando a doutrina interpreta um tipo penal, quando a doutrina interpreta uma norma penal, ela está de alguma forma moldando a aplicação daquela norma, moldando, dando contornos àquela norma penal e, portanto, influenciando no direito penal. Logo, seria uma fonte formal mediata, assim como a jurisprudência, os entendimentos jurisprudenciais, os entendimentos dos tribunais a respeito desta ou daquela norma penal. Há até quem sustente que a jurisprudência pode ser uma fonte formal imediata, né? Quando ela estaria criando originalmente o direito penal, na hipótese de súmula vinculante. Particularmente não concordo com isso, até porque a súmula vinculante não está criando do zero o direito penal, está apenas interpretando disposições do ordenamento jurídico penal. Logo, fico com a maioria que sustenta que a jurisprudência é fonte formal mediata do direito penal, assim como a doutrina. Maravilha, senhores. Vamos então adiante. Vamos lá. Com relação às fontes do direito penal, esse é um tema que tem poucas questões, tá? Vamos lá. Com relação às fontes, é correto dizer que as fontes formais são classificadas em A, materiais de cognição, B, imediato e substancial, C, imediata de produção, D, mediata e imediata, letra E, exclusivamente cognição. As fontes formais são divididas em fontes formais imediatas, aquelas que de fato criam o direito penal e trazem o direito penal para o mundo jurídico, e as fontes mediatas, que são aquelas que contribuem para a correta extensão e aplicação da norma criada. Portanto, fontes mediatas e imediatas. As fontes materiais revelam o direito. As fontes formais são as de onde emanam as normas, que no ordenamento jurídico brasileiro referem-se ao Estado. Questão falsa, né? Ela inverteu tudo, né? As fontes formais revelam o direito, né? A forma pela qual o direito penal se apresenta no mundo jurídico. E as fontes materiais são as de produção, né? Quem é que produz essa norma penal? O Estado, no caso a União, 22, inciso 1º da Constituição. Portanto, a questão inverteu as definições, logo está errada a assertiva. Meus amigos, a gente fecha então essa parte relativa ao conceito e fontes do direito penal.